Meus caros, minhas queridas, meu senhor e minha senhora, vocês ouvem eu falar sobre normalidade e bom senso quase todo dia aqui. Na minha segunda a sexta eu estou falando sobre essa coisa da normalidade, do bom senso e assim por diante. E muitas vezes o que acontece? Eu sinto que o bom senso é muitas vezes subestimado. Por quê? Porque o bom senso é o tipo de coisa que você dá valor, mas acredita que te sobra. Várias pessoas, já falei isso em outros vídeos, várias pessoas chegam para mim e falam: Jota, que legal, isso mesmo, as pessoas precisam de bom senso, coisa e tal, bababá, 3 pontinhos. O que tem esses 3 pontinhos? Porque eu tenho bom senso. Quem não tem bom senso são os outros, né? Então, ou seja, bom senso no dos outros é refresco, não é mesmo? E o que acontece é que muitas vezes também corre-se o risco de confundir o tal do bom senso com o senso comum. E antes que a gente continue esse vídeo aqui, eu só vou fazer esse ajuste, né? Senso comum é a média da opinião sobre algo. Então, sei lá, você acha Roberto Carlos um bom cantor? Pelo senso comum, ele é o rei. É diferente do bom senso. No bom senso também vai dizer que ele é o rei, porque Roberto Carlos é fantástico. Mas muitas vezes o que pode acontecer é o quê? A novela que marcou gerações. Novela é uma boa narrativa? Se você for pelo senso comum, muitas vezes você vai chegar à conclusão que a novela é legal, bacana, não tem problema nenhum. Agora, se você for estudar realmente narrativa, roteiro, você vai ver que a novela é descartável. Enfim, esse tipo de coisa. Tem uma diferença. Senso comum é quando você tem uma média das opiniões sobre algo. É aquilo que você não precisa raciocinar e nem pensar. Agora, o bom senso, aí o bom senso é diferente. Porque o bom senso se aproxima de algo chamado prudência. E é sobre ela que nós vamos falar hoje aqui. Por quê? Porque eu estou com este vídeo aqui iniciando o meu clube do livro A Arte de Decidir Bem, a Virtude da Prudência, do Francisco Fausto. Eu prometi tanto que chegou o dia, tá? Este vídeo é aberto, todos os outros vídeos dos capítulos desse livro, são 9 capítulos, outros vídeos estarão lá no clube do canal, tá bom? Então eu vou tentar, com uma frequência aí que eu vou avisar no próximo vídeo lá no clube do canal, eu vou fazer um vídeo para vocês exclusivo para quem é membro do canal. Você quer ser membro do canal? É só você clicar aqui embaixo, seja membro. Por menos do que um cachorro quente, entendeu? Por menos que um sorvete no posto, porque os caras ficam retachando sorvete, fica caro pra cacete. Por muito menos do que isso, você vai poder me acompanhar, junto com todos os outros membros do canal, acompanhar a leitura acompanhada desse livro aqui, né? Não é leitura acompanhada porque eu não vou ler com vocês, né? É a análise desse livro capítulo por capítulo. Vai ser uma aula por capítulo. Os outros 8 vídeos estarão lá no clube do canal. A frequência eu vou decidir com vocês, né? Talvez seja semanal, talvez seja quinzenal, mas a ideia é, juntos, nós entendermos como nós podemos decidir bem e como que funciona a virtude da prudência. Veja só que interessante, se eu pergunto para você, você tem bom senso? Possivelmente você vai dizer que sim. Agora se eu falo, você é prudente? Opa, já muda. Não muda? Muda. Muda a ideia, faz refletir você. Faz com que você reflita. Faz refletir você, péssima frase. Faz com que você reflita. E é sobre isso que eu quero fazer. Eu quero mostrar para vocês que o bom senso ele não é simplesmente algo que naturalmente você tem por intuição. Sim, pode ser que você tenha uma intuição muito boa, mas é bom acho que a gente entenda que é uma virtude, algo que nós precisamos praticar. Tem princípios, tem ações, tem uma sequência de atos para você poder realizar. Tanto que é o que eu vou falar hoje aqui nesse vídeo, tá bom? Se você quer ser membro do canal, é só clicar aqui embaixo, tá? Para você ser membro, tá ali, ó, seja membro. Você vai ter acesso a todos os podcasts, todos os vídeos de todos os podcasts, tá bom? Que são exclusivos para os membros do canal. Alguns outros vídeos exclusivos, mas também agora principalmente o Clube do Livro A Arte de Decidir Bem. Né? Com essa introdução, teremos mais outras 8 aulas. Beleza? Vamos lá então, deixa eu explicar para vocês aqui o que o Francisco Fausto fala no primeiro capítulo. Prudência, o que é e o que não é. Já começamos bem. O que ele vai dizer aqui? Quando a gente fala sobre prudência, normalmente a gente confunde a prudência com cautela. É uma pessoa cautelosa, é uma pessoa cuidadosa. E muitas vezes a gente entende a prudência como aquelas frases negativas, né? Que tem muito essa coisa do cuidado. Não, então é alguém que, olha, se aproxima de alguém que é quase um covarde, um medroso, uma pessoa tímida. Tímida não no sentido de personalidade, mas uma pessoa temerosa, hesitante, entende? Um exemplo de frases que ele
ele fala aqui que são muito comuns de acharem que isso é prudência, né? Tome cuidado ao atravessar a rua, não saia sozinho à noite, não confie nesse seu sócio, não se arrisque a comprar uma moto, cuidado com o que você posta nas redes sociais, cuidado com tantas idas e vindas na igreja, cuidado. Eu não sei se é o seu caso, mas muitas vezes você teve uma educação, ou um pai, uma mãe, uma família, um avô, até mesmo um chefe, que sempre queria viver no seguro. E hoje em dia a gente tem uma mania de confundir defeitos e faltas como se fosse uma qualidade. Vamos dar um exemplo. A pessoa que é descontrolada, ela diz que é o quê? Eu sou intensa. Intensa? Assim, intensa... Você não é intensa, você é descontrolada. Né, eu nunca esqueço que fizeram um movimento chamado Mulheres que Amam Demais. Que movimento é esse? É o movimento das mulheres que são ciumentas, possessivas e que amam demais, são muito apegadas, entende? Cara, que botaram um nome bonito em algo que não é bonito. Por isso que eu gosto do nome Alcoólicos Anônimos, porque descreve com clareza e com objetividade o que é. Vocês são alcoólicos anônimos. É isso, essa é a ideia do grupo, entende? Então, nesse sentido, é nesse sentido que me irrita também, assim, às vezes, né, vem um paciente falar comigo, eu sou psicólogo, eu atendo pessoas que estão sofrendo. Eles são pacientes. Não, é meu cliente, não pode chamar de paciente, que é pejorativo. Então, hoje em dia também tem isso. E a prudência sofre com isso. Então, a gente fica com essa coisa assim, sabe? Dessa questão assim de uma pessoa que ela é... Aqui, ó, até fala aqui, ó, no Catecismo da Igreja Católica, a virtude da prudência não se confunde com a timidez ou medo. Então, a gente começa a acreditar que aquela pessoa que é muito medrosa... Não, ela não é medrosa, ela é prudente. Eu não sou pessimista, eu sou realista. Então, a primeira coisa aqui que ele fala é o que não é. A prudência não é isso. A prudência definitivamente não é isso. Entende? Senão, o que seria o meu bom senso aqui? Seja normal, tenha bom senso. Seja normal, seja receoso. E não é a questão. Tá? Então, o que é a virtude da prudência? Tá? E aqui eu quero só fazer um pequeno parênteses aqui. Tá? O que eu vou falar aqui, com certeza são as minhas ideias com as ideias do Francisco Fausto. Então, se você quer saber qual é a minha ideia e qual é do Francisco Fausto, leia o livro. E aí você sabe o que é do Francisco Fausto e que fui eu que coloquei em cima, entendeu? O que eu estou acrescentando. Não vai dar para ficar fazendo diferenciação aqui. Segundo, esse livro fala sobre virtude, e esse livro, sim, tem uma pegada religiosa, porque o Francisco Fausto, por sinal, é um padre. A minha intenção não é essa, não é enveredar pela questão religiosa, mas é conseguir tirar o que tem daqui de conhecimento psicológico. É claro que você lendo o livro vai ser impossível você não entrar em contato com isso. Como também é impossível você não entrar em contato com essa questão religiosa, cristã, católica, assistindo meus vídeos. Né? Então tem muitos princípios aqui que eu falo, vocês já me conhecem, eu nem toco nesse assunto em alguns vídeos eu passo, outros vídeos eu entro mesmo numa análise em preceitos da igreja, coisa e tal. Então assim, eu só quero que você entenda que eu não estou aqui querendo te dar o golpe e te converter, que seria muito bom se você não é convertido. Mas a minha questão é que esse livro tem essa questão da virtude, tá? Por isso que a última coisa também que eu quero que a gente veja essas virtudes, principalmente a virtude da prudência, com bom senso, tá? Então eu não quero que você fique assim, é a virtude, porque virou um fetiche do cacete esse negócio de virtude, que me encheu já o saco, entende? Parece que tudo vai ser resolvido pela virtude. Não nego que possa ser resolvido pela virtude, mas não é só estudar as virtudes. Tem que estudar muito outras coisas, tem que entender também a relação entre essas virtudes com a cultura atual para a gente poder chegar a uma conclusão palpável, entende? Então é por isso que eu quero que você entenda, tá? Então quando eu falo sobre virtude aqui, e sobre as questões, até mesmo alguns pontos que ser religiosos, fique tranquilo que a minha ideia aqui não é necessariamente ser proselitista, né, ou ser apologeta, mas sim eu conseguir aqui trazer o conhecimento que eu acho legal desse livro. Eu gosto muito da linguagem do Francisco Fausto, porque é uma linguagem bem simples e acessível, tá? Então vamos lá. Então o que é então a prudência? É o que ele diz. A prudência é a virtude que dispõe a razão prática a discernir em qualquer circunstância o nosso verdadeiro bem e a escolher os meios adequados para realizá-los. Cara, olha que fantástico. Olha que fantástico. Já valeu o livro. Não é? A prudência é a virtude que dispõe a razão prática. Razão prática. Pensa comigo o que é a razão prática. Porque a gente lê, acha bonito, mas a gente não para pensar em cada palavra. Então, a prudência é uma virtude, é uma capacidade, é um movimento, vamos dizer assim, que bota em marcha,
e bota em movimento a sua razão prática. Razão prática é a sua capacidade de analisar qualquer circunstância de forma muito prática, não de forma teórica. Vou dar um exemplo, em consultório. Às vezes eu evoco uma razão simbólica, uma emoção. Eu trabalho com isso. A razão vai para o lado emotivo, emocional, simbólico, da análise. E muitas vezes eu chamo o paciente para a razão prática. O que é chamar o paciente para a razão prática? É, beleza, estamos aqui analisando seu problema com o seu chefe e percebendo que você tem dificuldade com imagem de autoridade. Bom, o que você vai fazer com o seu chefe? Isso é uma razão prática. O que você vai fazer com o seu chefe é concreto, você vai encontrar ele amanhã, então você tem que como é que ele fala aqui? Você tem que dispor da sua razão prática para resolver esse problema. Um exemplo que eu sempre dou, que me dá um pouco de agonia em psicologia, ou então livros, qualquer coisa do gênero, é aquele livro que fica falando da nuvem, entende? Sabe? É o sonho dentro do sonho. Eu estava ouvindo uma música que a minha esposa gosta da música Um Sonho, da Nação Zumbi. É um sonho dentro do sonho, eu não sei se eu sonho, se o sonho me sonha. A música é boa, no final das contas. Então o que acontece? Muitas vezes eu me incomodo um pouco porque fica muito etéreo. Então o exemplo que eu sempre dou é um exemplo cômico. Um sujeito que tem problema de impotência e me procura para tentar ajudá-lo. Eu não posso ficar 5 anos analisando o motivo pelo qual ele sofre disso sem tentar ajudá-lo de forma prática. Eu vou ter que chegar, vamos analisar qual que é o teu bloqueio, mas do outro lado eu vou falar assim, vai no urologista, toma aí uma tadalafila, toma aí um remedinho azul, faz teus corre. Como é que a gente vai? Por quê? Porque não dá, coitado, com as 5, agora eu entendi, porque sobrou. Passou 5 anos, cara. Vocês riem comigo? Ó, faltou prudência nesse riso. Olha o que acontece. Então vamos lá. A prudência é a virtude que dispõe da razão prática a discernir. Discernir é o quê? Avaliar. Eu vou até escrever aqui. O que é discernir? Discernir significado. Vamos ver o que traz. Perceber claramente algo, distinguir, diferenciar, discriminar, compreender, entender. Entende? Então a prudência faz com que o seu raciocínio prático comece a distinguir, a perceber claramente, em qualquer circunstância, o nosso verdadeiro bem. A prudência, então, tem a ver com a minha razão, tentando compreender as situações, qualquer circunstância, situações atuais, para tentar encontrar aonde está o meu verdadeiro bem e aí escolher os meios adequados para realizar. Então, a prudência é fantástica, vamos ser sinceros. A prudência, então, faz isso. Bota a sua inteligência, a sua razão prática para distinguir e perceber com clareza nas circunstâncias da sua vida qual é o seu verdadeiro bem e quais são os meios para realizá-lo. Então ela pega desde a percepção da realidade, a avaliação, encontrar os meios, te ajudar na decisão e também na realização. Então a prudência vai te acompanhar por muito tempo. Por isso, entende? Que o Francisco Fausto, ele fala aqui de um jeito muito interessante aqui, que a prudência ela tem a ver com a questão de realizar as coisas. Não é só simplesmente a prudência não é igual a inteligência que você pode conhecer, adquirir um conhecimento. A prudência tem a ver com a ação, tá? Ela também tem, ele até fala assim, o nosso verdadeiro bem pode haver objetivos errados e bem... Mas o discernimento da prudência tem um norte, o nosso verdadeiro bem, como veremos adiante. Pode haver objetivos errados e bem enganadores. Então a prudência refere-se a o que é moralmente objetivo. Moralmente objetivo. O bem que pode consistir na boa ação de ajudar uma velhinha a atravessar a rua. Então, o que quer dizer com moralmente objetivo? A prudência, ela vai te ajudar a discernir esse verdadeiro bem. O verdadeiro bem não é um prazer, é o verdadeiro bem. O verdadeiro bem não é adiar uma conversa difícil. Não. Por isso que a prudência não tem a ver com timidez. Por isso que a prudência não tem a ver com medo. O medo, ele evita situações que vão aumentar o medo ou situações de incômodas. A prudência não.
Às vezes o nosso verdadeiro bem é tomar uma atitude que é dolorosa, que é difícil, é sentar com o marido, é sentar com a esposa, é sair de um emprego, indo atrás de montar um negócio, ou ao inverso, fechar um negócio para ir atrás de montar um emprego. Então é isso que a gente tem que entender. E o que ele fala aqui, que eu acho interessante, ele fala aqui, ó, uma vez discernido o verdadeiro bem, chega o momento então de escolher os meios adequados para realizá-lo. Como a prudência é prática, a pessoa, depois de dizer quero fazer isso, pergunta-se como vou fazê-lo. Então a prudência te ajuda no quero e no como. O que eu quero e como vou fazer isso. Tá? Por isso que, né, ele até fala aqui, por isso que ela é considerada a moderadora de todas as virtudes. Por isso que ela é considerada moderadora. Eu vou ler para vocês aqui, ó. Disse que a prudência tem um precedente sobre todas as outras virtudes nesse sentido. É a moderadora de todas elas. Guia e orienta as outras virtudes para o seu próprio fim, ajudando-as a manter-se no ponto certo, no ponto médio, no equilíbrio moral, evitando assim que descambem para a insuficiência ou o exagero. Por isso, São Tomás de Aquino a chamava de a mãe das virtudes. A mãe das virtudes. Então entenda que nesse discernimento é que a prudência, inclusive, vai ajudar você a discernir qual virtude você vai ter que usar naquele momento. Vamos dar um exemplo. Seu filho está doente. Você percebe que a situação é tensa, você percebe que o seu filho está correndo risco de vida. Você percebe que, nesse momento, você tem que ser forte. Então, por meio da sua razão prática, a prudência vai chamar a fortaleza. Ela convoca a virtude da fortaleza. Eu preciso ser forte, eu agora preciso ter fortaleza. Outro exemplo, você está lá no seu trabalho, você é uma mulher casada, coisa e tal, você é o chefe, galã, coisa e tal, pá, beleza, fica ali, cheio de charme, tá flertando com você, você olha e fala, não, eu sou uma mulher casada, pelo amor de Deus, preciso ter bom senso nessa vida. Você lembra de mim? Precisa ser normal e ter bom senso, precisa agir igual uma mulher casada. Então o que acontece? A tua prudência, o teu bom senso vai chamar o quê? A castidade. Não, parou. Não vou mais. Não vou mais aqui ficar me dando olharzinho, risadinha, coisa e tal. Chega. Eu preciso agir de maneira correta no voto que eu fiz. Então entende que ela é a mediadora. É por isso que quando eu falo, por isso que eu junto, até meio intuitivamente na verdade, é por isso que eu junto a normalidade com o bom senso. É porque o primeiro passo para a normalidade é ser prudente. O primeiro passo para uma vida de saúde mental, qualidade de vida, é ser prudente. Teve uma época, inclusive, tenho para vocês, que eu criei a terapia do bom senso, e por um momento, eu quase chamei a terapia do bom senso de psicologia da prudência. Psicologia da prudência. Por quê? Porque eu falei, cara, no final das contas eu estou defendendo isso. Mas claro que o bom senso tem mais eriguidona. Quando eu falo bom senso, combina mais comigo, mas enfim. Eu ia estar aqui defendendo a psicologia da prudência. Então, nesse sentido, ela é a mediadora. E se ela é a mediadora, deixa eu ver o que está escrito aqui. Ele até cita aqui um poema, né? A prudência está no norte da minha alma como a proa inteligente que conduz todo o navio. Então a prudência está ali na frente, tá? Está ali na frente. É isso que é a prudência. E, para terminar, o que o Francisco Fausto nos diz aqui, né? Que existem os 4 atos da prudência. É baseado nesses 4 atos que todo o livro segue, tá? Por isso que é interessante. A gente vai ver que existem 4 ações da prudência e então os próximos capítulos vão falar sobre isso. Quais são esses 4 atos? Se quiser anotar, anote aí. A prudência, né, quando explicamos os termos de definição, o que o catecismo nos dá para a virtude, seguimos os ensinamentos de São Tomás de Aquino, que distingue 4 atos da prudência. O primeiro é a reflexão. O começo da prudência é a reflexão. Segundo é o juízo. É julgamento, é o discernimento, né? Terceiro é a decisão. E quarto é a realização. Olha que interessante, gente. Há uma diferenciação entre o que é decidir e o que é realizar. Decidir e realizar. Eu não falei esses tempos atrás, na Semana do Bom Senso? As lives estão todas aqui. Quando eu estava lançando um projeto Minha Vida com Bom Senso, reconhece, mapeia, imagine e age. Esse é o meu método, né?
Reconhece, mapeia, imagina e age. Olha só, quando eu vou ler o livro do Francisco Fals, eu li esse livro depois. Reconhece, a primeira passo aqui é a reflexão. Mapeia o juízo. Imagina, ou seja, dá a decidida e age, que é a realização. Minha nossa senhora, gente. Quando eu li isso, eu falei, não pode ser. Eu não acredito. Eu não acredito. Cara, os 4... Sabe, eu não sei se vocês têm isso, quando você lê um livro, você fala, puta que pariu, eu até fecho o livro, falo, meu Deus. Teve livro que eu levantava em pé e falava, sabe esse tipo de coisa? Tipo, você é um gol. Quando eu li isso aqui, eu falei, meu Deus do céu, cara. O livro da prudência que eu comprei para ler exatamente porque tem uma relação direta com o bom senso. Fala dos 4 atos que São Tomás, né, diz na Suma Teológica, e os 4 atos conhecidos como bendita terapia do bom senso que eu criei. Tá? Mas enfim, o que é interessante aqui, além disso, obviamente, é que é interessante ver esse arco inteiro, esse arco completo, entende? A reflexão, o juízo, a decisão e a realização. Claro que tem uma certa coincidência aqui, mas também tem algumas coisas que são diferentes. Mas o resto do livro fala sobre isso. Tanto que o próximo capítulo é, primeiro, a reflexão. Né? Quais são os próximos capítulos aqui, né, que a gente vai ver lá no clube do canal? Tá? O próximo é a primeira reflexão, o segundo passo, o juízo moral, ainda sobre o juízo da consciência, o juízo sobre os meios mais necessários, terceiro passo, a decisão, quarto e último passo, a realização, e o último capítulo é a mais autoprudência. Então, ele vai o livro inteiro explicar esse esquema, reflexão, juízo, decisão e realização. E é isso que eu quero que você me acompanhe nesse clube do livro, entende? Mas enfim, se você vai acompanhar ou não vai acompanhar, pense aí. Ser prudente, então, é em toda decisão prática que você vai ter, você conseguir perceber, ou você refletir, fazer um julgamento de valor e dos meios práticos, tomar uma decisão e agir. A impulsividade pode ser prudente? Essa é uma ótima pergunta, tá? Eu vou poder responder mais, mas aqui, elaborando um pouquinho aqui com vocês, a impulsividade pode, desde que você esteja tão habituado a fazer atos para o seu verdadeiro bem, que na impulsividade, ainda assim nessa tua intuição, nessa impulsividade, você consiga fazer um ato de verdadeiro bem. É tipo, né, quem tem filho sabe como é que é. O filho tá caindo no sofá, você pega o filho. Não dá tempo de refletir, e fazer o juízo, tomar a decisão e agir. Não, você faz, entende? Ou como ele dá o exemplo aqui, às vezes você tá andando, uma velhinha derruba a bolsa, você vai lá e pega, opa senhora, opa, calma, já tá ajudando, coisa e tal. Quando você já viu, você já tá tomando a atitude certa. Isso, por sinal, meus queridos homens, muitas vezes é o que uma mulher espera de um homem. Ela espera que seja um homem com proatividade, um homem com postura de homem. O que ela quer dizer com isso? Um cara que está tão acostumado a ser homem, que ele já se porta como homem naturalmente. Entende? Ele já puxa a cadeira para a mulher sentar, né? Um exemplo aí. Automaticamente, ele não precisa pensar nisso. Ele chega no restaurante, ele fala, ele chama o garçom, ele faz o pedido, ele paga a conta, assim. Para ele aquilo ali é só mais um dia. E querendo ou não, é isso que a gente quer para a sua vida, não é isso que você quer para a sua vida? Conseguir ter a prudência também na impulsividade. Mas voltando para a ação não impulsiva, a ação consciente, essa é a ideia desse livro e eu quero com você fazer isso, tá? Quero estar com você. Então aí, assina, seja membro aqui do canal, você vai se tornar um missionário do bom senso, e então você vai ler comigo aqui A Arte de Decidir Bem a Virtude da Prudência, né? Só para terminar, tem uma passagem aqui, tá? Do Joseph Pieper falando, né? A prudência não consiste apenas no conhecimento objetivo do verdadeiro bem, numa determinada situação. Trata-se de um conhecimento que logo se transforma numa decisão prudente, decisão que, por sua vez, conduz à realização. Esses são os passos da virtude e da prudência sobre os quais vamos meditar nos próximos capítulos. Então, o que ele quer dizer aqui, olha que interessante, é que a virtude da prudência, a partir do momento em que eu percebo e começo a treinar esse meu olhar para descobrir o verdadeiro bem, automaticamente eu já se transformo numa decisão. E já faz com que eu realize. Sabe aquelas pessoas que você conhece, às vezes, na vida, em que elas ouvem uma palestra e falam, puta, é verdade, eu preciso fazer isso aí, vou começar a rezar todo dia. Pô, é verdade. Começar a acordar mais cedo. Nossa, é verdade, eu vou cortar Coca. Sabe aquelas... Coca zero também faz mal. Óbvio que faz mal, né? Claro que faz mal. Óbvio, não precisa nem dizer.
Coca Zero, assisti um vídeo, aquele vídeo ele falou que a Coca Zero, mesmo sem açúcar, é ruim. Vou parar de fazer isso agora. Ou seja, o cara toma conhecimento de um bem para ele, automaticamente ele muda de opinião. Isso é uma pessoa prudente. Isso é uma pessoa prudente. E se você quer ser uma pessoa prudente, esteja comigo nesse clube, tá? Mas enfim, gostou do livro, gostou da análise, gostou do que eu tô falando aqui, por favor, comente aqui embaixo, tá? Não deixe de me seguir, não deixe de ligar a sineta para receber as notificações de todos os vídeos e também não deixe de dar like aqui no meu vídeo, comentar aí embaixo, tudo mais, o que você achou, você é uma pessoa prudente ou não? É essa pergunta que fica, tá? E já digo para vocês, esse Clube do Livro, como a maior parte dos meus trabalhos, quando é um trabalho um pouco mais contínuo, né, além dos vídeos aqui, vai ser com exercício, eu vou trazer essas reflexões que eu trouxe aqui. Espero que vocês tenham gostado então e compartilhe a prova do bom senso, seja para entrar no Clube do Livro ou seja pelo menos para aprender o que é prudência. Hoje vocês pelo menos aprenderam o que era prudência, né? Espero já ter ajudado. É isso, meus caras, a gente se encontra na próxima.